a gente começou a trabalhar com as angiospermas, que é aquele grupo de plantas que apresenta flores, né? Então, o único grupo do planeta que apresenta essa característica, as flores. A gente viu que além das flores, esse grupo apresenta outras características, né? Então, óvulos dentro de ovários, a gente viu que óvulos, que são os gametófitos femininos, nas gimnospermas, são formados sobre folhas, sobre esporofilos, sobre as folhas, né? Folhas modificadas que são denominadas esporofilos. Tanto óvulos, que são os gametófitos femininos, quanto os grãos de pólen, que são os gametófitos masculinos. Já nas angiospermas, esses gametófitos são formados no interior de folhas. Então, é como se as folhas tivessem sofrido uma dobra e agora no interior dessas folhas é que serão formados óvulos e grãos de pólen. E essa folha dobrada, né, que produz óvulo e grão de pólen, passa a ter nomes especiais. Então, a folha que se dobrou, que vai produzir grãos de pólen, a gente passa a chamar de estame. É lógico que esse estame ele se especializa. Ele passa a ter uma porção fértil, que é onde os grãos de pólen são produzidos, e um cabinho, entre aspas, que é chamado de filete. E a folha que se dobra para produzir os óvulos é chamada de carpelo. E esse carpelo, essa folha carpelar, também vai sofrer uma especialização. Então, vai ter uma região mais basal dessa folha carpelar, que é o ovário, ali dentro onde os óvulos estão, uma porção mais alongada, que é chamada de estilete, e a região apical, que é onde os grãos de pólen vão cair, que é chamada de estigma. Então, flor, óvulos dentro de ovário, fruto, são características exclusivas de angiospermas. A gente viu que angiospermas, né, ou o nome correto da divisão Magnoliofita, é o grupo de plantas mais recente do planeta Terra. Então, surgiu há cerca de 200 milhões de anos atrás, no Cretáceo Inferior. Mas, apesar de ser um grupo relativamente recente, né, o mais recente das embriófitas, das plantas que habitam o ambiente terrestre, é um grupo que se diversificou muito rapidamente, então deu origem a várias espécies de forma muito rápida, muito intensa. E isso é até um enigma para muitos pesquisadores, como um grupo tão diverso surgiu tão recente, que surgiu tão recente, como um grupo que é tão diverso surgiu tão recentemente no planeta. Inclusive, vira e mexe, os pesquisadores ficam revisitando a idade das angiospermas, ou seja, né, ficam tentando descobrir angiospermas mais antigas, fósseis de angiospermas mais antigas, para poder justificar esse intenso número de espécies, esse amplo número de espécies, tá? Hoje, o que a gente vai fazer é dar uma olhadinha na morfologia foliar de angiospermas, né? Então, eu sei que vocês já devem ter visto um pouquinho de morfologia de folha na disciplina da professora Graziella, em anatomia e morfologia, mas eu vou dar uma revisada nisso, tá? E aí, eu queria dar folha e flor, revisão de morfologia de folha e flor. Mas, pelo que eu vi no noturno, fica muito, muito intenso, não dá. Então, hoje eu vou dar revisão de folha, eu passo o trabalho para vocês fazerem em casa, e na aula que vem eu dou revisão de flor. Até eu vou precisar rever aquele cronograma que eu mandei por e-mail para vocês, tá? Porque eu vi que dar folha e flor no mesmo dia, na mesma aula online, é muito intenso, tá? Tudo bem até aí? Tudo sim, professor. Então, vou começar a projetar, e aí qualquer coisa vocês me dão um feedback.
Daqui a pouco vai abrir a tela inteira, tá? Tá indo? Vocês estão vendo já o slide ou ainda não? Eu ainda não estou vendo. Tá, Apareceu que você apresentou, mas não tá aparecendo os slides ainda não, tá preta a tela. tá. Acho que daqui a pouco vai. E aí, foi? Agora foi, amor. Agora foi. Foi? Tá. Então, como eu falei, hoje a gente vai começar a trabalhar um pouquinho com morfologia de folha, a aparência, né, os tipos de folhas que as angiospermas podem apresentar. Isso é importante por quê? Porque na hora que a gente for identificar uma planta, coletar uma planta para identificar, a gente usa a chave de identificação para identificar as plantas, né? Em geral, a gente chega na família da planta primeiro, né? E aí depois a gente vai para as categorias taxonômicas mais inferiores, mas primeiro a gente chega naquela categoria de família, né? Então, reino, filo, classe, ordem, família. Aí depois a gente vai atrás do gênero, vai buscar o gênero daquela planta e a espécie daquela planta. Mas as chaves de identificação que a gente tem, que são usadas na graduação, são chaves de identificação para a família de angiospermas, tá? Eu chegando em família, eu já tenho um universo mais restrito, já é mais fácil eu chegar no gênero e na espécie. Mas nesse nível aqui da graduação, a gente chegando na família da planta, para a gente já está de bom tamanho. Então, quando eu vou usar uma chave de identificação, a chave tem alguns passos, né? Então, vai perguntar, qual é o hábito da planta, né? Você coletou uma planta, coletou um ramo da planta. Qual é o hábito? Quando a gente pergunta o hábito de uma planta, essa é aquela planta é uma árvore, é um arbusto, é uma erva, é uma epífita, é uma planta trepadeira. Isso é o hábito, tá? Depois, em geral, na chave, pergunta da folha. Como é que é a folha dessa planta? É folha simples? É folha composta? Qual é a filotaxia? Então, são esses conceitos que a gente vai olhar agora, para poder, na hora que a gente estiver identificando uma planta, vocês saberem o que são esses conceitos, tá? De tipo, de folha e filotaxia, que são os dois principais conceitos relacionados à morfologia de folha que a gente usa para identificar uma planta. Antes disso, vamos ver um pouquinho, né, as funções das folhas. Então, as plantas, né, as angiospermas, têm alguns órgãos e esses órgãos apresentam algumas funções, né? Então, as raízes são órgãos que vão absorver água e nutrientes do solo. Então, a principal função das raízes é essa, a absorção. O caule vai dar sustentação para a planta e vai conduzir as seivas. Então, dentro desse caule, eu vou ter sistema vascular, por onde vão ser transportados água, nutrientes, os produtos da fotossíntese, né? São as seivas do xilema e do floema, que são os tecidos vasculares. E as folhas, a principal função das folhas é a realização de fotossíntese. Então, a gente viu que a maioria das plantas é autótrofa, ou seja, produz sua própria glicose, e essa glicose é produzida principalmente nas folhas. Então, é nesse órgão onde são encontradas os aparatos, né? Lógico que pode ter em outras partes da planta também, lógico, vai depender da planta, mas o principal órgão realizador de onde a fotossíntese é realizada é nas folhas. Então, é lá que eu vou encontrar uma grande quantidade de clorofila, que é o pigmento que vai captar a luz solar e os elétrons da clorofila serão estimulados, a energia desses elétrons vai passar para outras regiões, né, daquela célula. Isso vocês vão ver com mais cuidado em fisiologia, como é que é o processo molecular da fotossíntese, mas é a folha que reúne essas características
para a realização de fotossíntese, tá? Então, elas podem ser consideradas as usinas produtoras de glicose. Nas folhas também que estão os estômatos. O que são os estômatos? São as aberturas foliares, né, presentes nas folhas, por onde vão entrar e sair os gases. Gases esses que serão usados tanto na fotossíntese quanto na respiração. Então, pelos estômatos é que as folhas vão absorver o gás carbônico, que vai ser usado, o carbono do gás carbônico vai ser utilizado na produção da glicose, e também, como refúgio da fotossíntese, a planta vai produzir oxigênio e água. Esse oxigênio vai ser liberado pelos estômatos, e a água também vai ser liberada pelos estômatos, né? Então, as trocas gasosas também são realizadas pelas folhas, por meio de umas aberturas presentes nas folhas, que são os estômatos, que são análogos às nossas narinas. Nossas narinas é que são responsáveis pela entrada e saída de gases do nosso corpo. Os estômatos presentes nas folhas é que também são responsáveis por essa troca gasosa. E, além disso, também vai entrar oxigênio pelos estômatos, o oxigênio que vai ser utilizado na respiração da planta, né? Lembrando que a planta também respira. Então, os dois processos onde precisa-se de gases realizados na planta é a fotossíntese e a respiração, tá? Então, na folha é que vai ser realizada a fotossíntese, as trocas gasosas, a transpiração, ou seja, a perda de água também será realizada nas folhas pelos estômatos. As plantas, elas não absorvem água pelas folhas, mas elas liberam água pelas folhas, tá? E também vai haver distribuição das seivas do xilema e do floema nas folhas. As nervuras que a gente vê numa folha, nada mais o que tem naquela nervura, que a gente está vendo aparentemente, né, como uma nervura, mas ali dentro daquela nervura existem tecidos vasculares, existe xilema e existe floema, tá? Uma folha completa apresenta o limbo ou lâmina foliar. Então, é essa parte mais ampla da folha, achatada dorsiventralmente, e que, em geral, é ampla. Para quê? Para poder captar, ter uma grande área de absorção da energia solar, tá? Então, limbo ou lâmina foliar é a principal parte da folha. Algumas folhas apresentam pecíolo, ou seja, esse cabinho, entre aspas, né? Que é esse pecíolo que vai ligar a folha ao ramo caulinar. Algumas folhas também apresentam bainha, que é um alargamento desse pecíolo, ou a folha pode estar ligada no caule já pela bainha, pode não ter pecíolo e pode ter a lâmina e a bainha, vai depender da planta, tá? Isso aqui é uma folha completa, nem sempre a folha é completa. O principal da folha é o limbo ou lâmina foliar, a parte mais importante é aí onde serão realizadas as funções foliares, tá? Algumas folhas são sésseis, ou seja, só tem a lâmina foliar, nem a bainha ela tem, só tem a lâmina e ela é ligada no ramo pela própria lâmina foliar. Percebam que não tem nem pecíolo e nem bainha essa folha. Essas folhas são chamadas de folhas sésseis, tá? Outras folhas não tem pecíolo, tem a lâmina, e aí na base da lâmina eu tenho esse alargamento, que é chamado de bainha, e é a bainha que vai prender essa lâmina foliar ao caule. Isso, em geral, esse padrão foliar, em geral, é encontrado nas folhas de monocotiledôneas, tá? Então, nem sempre uma folha vai ter todas aquelas estruturas que eu mostrei para vocês. Em geral, lâmina ela tem, mas aí o pecíolo e a bainha vai depender da planta. As folhas de palmeiras, né, representantes da família Palme ou Arecácea,
uma família que a gente vai trabalhar em aula, elas são folhas completas. Então, elas têm um alargamento na base do pecíolo, esse alargamento é chamado de bainha, tem o pecíolo e tem a lâmina foliar, que no caso das palmeiras é completamente dividida. A folha é composta, a lâmina é dividida em folíolos, tá? Essa bainha é que em algumas palmeiras vai formar esse palmito aqui. Vocês já ouviram falar de palmito? Já comeram? Já ouvi falar, mas nunca comi, não. Nunca comeu? Em geral, o povo bota em salada, né? Eu gosto bastante. Mas então, o palmito é essa parte aqui de algumas palmeiras, que é como se fossem todas as bainhas foliares entrelaçadas. Então, a árvore é cortada e é essa parte da árvore que é extraída para... que é o palmito, na verdade, né? A pessoa só pica essa parte aqui e vende como palmito, tá? Então, o palmito nada mais é do que as bainhas das folhas das palmeiras, tá? O palmito é folha, então, bainha foliar. Algumas folhas apresentam na sua base, na base do pecíolo, essas estruturas foliáceas um pouquinho menores, que são chamadas de estípulas. Então, estípulas são estruturas foliáceas presentes na base de algumas folhas, das folhas de algumas famílias de plantas. Não está presente, essa estrutura não está presente em todas as plantas, tá? A gente tem que treinar nossos olhos para observar se a planta que eu coletei tem ou não estípula. Em geral, as estípulas são estruturas encontradas aos pares. Então, na base do pecíolo, eu vou ter duas estípulas, que algumas vezes é assim, com carinha de folha, ampla, mas muitas vezes não, tá? Muitas vezes ela pode ser pequenininha, ela pode ser caduca. O que é uma estrutura caduca ou decídua? É aquela que vai perder as folhas? Isso, uma estrutura caduca é aquela que vai cair, tá? Então, se eu falo, essa planta tem folhas caducas ou folhas decíduas, é que as folhas vão cair em algum momento da vida da planta, depois elas nascem de novo, mas elas vão cair. Algumas plantas apresentam estípulas caducas ou decíduas. Ou seja, essas estípulas caem à medida que a folha vai se desenvolvendo, essa estrutura aqui pode cair. E quando ela cai, ela não nasce de novo, tá? Diferente de folha que nasce de novo, as estípulas de algumas plantas, quando elas caem, elas não nascem de novo. Vai ter planta que vai ter estípula na folha a vida inteira. A folha vai nascer com estípula, vai amadurecer com estípula, e a hora que a folha ficar velha e cair, aí sim que a estípula vai cair junto com a folha. Mas em algumas plantas, não. Algumas plantas a folha está ainda jovem, mas a estípula a gente percebe que ela vai em algum momento cair. Como essa aqui, essa estípula já está ficando meio seca e provavelmente ela vai cair, né? Uma estípula caduca ou decídua. Mas quando ela cair, ela vai deixar uma marca aqui, ó, vai deixar uma cicatriz na base desse pecíolo. E é essa marca que a gente tem que aprender a visualizar, essa cicatriz. Por quê? Porque às vezes na chave de identificação, pergunta assim, planta com estípula? E a gente fala que não, mas essa planta tinha estípula, tem a marca da estípula lá. Então, em geral, a gente tem que começar a treinar nossos olhos para observar estípula. Em geral, a gente olha estípula em folha jovem, porque a chance, ou seja, a folha que está mais no ápice do ramo, porque a chance da estípula estar ali presente em folha jovem é maior do que à medida que a folha for amadurecendo, tá? Então, estípulas são estruturas foliáceas na base, que muitas vezes são foliáceas, na base da folha, em geral aos pares, olha lá, uma aqui e outra do outro lado, que podem ou não ser caducas, podem ou não ser decíduas, tá? E essa estrutura está presente, existem
famílias de plantas onde todas as espécies daquela família apresentam estípulas e outras não, outras famílias que não. Nenhuma espécie tem estípula, por isso que é uma estrutura que nos fornece informações acerca da identificação daquela planta, tá? Algumas plantas apresentam estípulas transformadas em espinhos. Então, essa planta, que é a coroa de Cristo, vocês já viram coroa de Cristo? Já ouviram falar? Em geral, ela é usada como cerca-viva. Já sim, professora. Aqui tem látex, essa planta, né? Um representante da família Euphorbiaceae. Então, na base de... Olha, aqui tem uma folha. Na base da folha, eu tenho 2 espinhos. Esses espinhos, perceba, é sempre na base 2 espinhos. Se vocês olharem, quando vocês virem essa planta, vocês percebam que existe um padrão. Sempre na base da folha, 2 espinhos. Esses espinhos são provenientes de estípulas. São as estípulas que se modificaram, se transformaram e deram origem a esses espinhos, tá? Como no limão. No caso do limão, é a mesma coisa. Se vocês olharem um pé de limão, na base da folha vai ter sempre 2 espinhos. São estípulas que se transformaram em espinhos. Espinhos são órgãos que podem ter 2 origens. Ou os espinhos têm origem de estípula, foram as estípulas que se transformaram em espinhos, e aí sempre vai ter esse padrão, 2 na base da folha, 2 na base da folha, porque foram 2 espinhas, 2 estípulas que se transformaram em espinhos, ou os espinhos têm origem foliácea, como no caso das cactáceas. Nas cactáceas, as folhas se transformaram em espinhos. A gente vai ver essa família ao longo da disciplina, tá? Vocês já ouviram falar de acúlio? Sabe a diferença de espinho para acúlio? O acúlio, quando você tenta tirar, ele sai mais fácil, pelo que eu lembro da professora. Não é só isso, tá? Isso é um mito. Por quê? O pau-brasil tem acúlio, o caule do pau-brasil tem acúlio. Vai tentar tirar, as paineiras também, vai tentar tirar com a mão o acúlio do pau-brasil, ver se você consegue. Não consegue, tá? Na verdade, a diferença é que acúlio é uma projeção da célula epidérmica. Deixa eu desenhar aqui, vamos ver. Ver se vocês conseguem ver, tá? Cuidado com esse mito aí de que acúlio sai mais rápido, tá? Isso é um pouco de mito. Vamos ver se eu consigo. Ó, imaginem que eu tenho lá um caule, tá? Todos os órgãos da planta, a primeira camada de células é a epiderme, tá? Como na gente. Então, isso aqui é a epiderme. Isso podia ser uma folha, podia ser... Aqui eu estou desenhando como se isso aqui fosse um caule, tá? E essa primeira camadinha é a epiderme. Depois vem as células do parênquima. Depois vem o tecido vascular aqui, as células do tecido vascular, tá? Mas o que é o acúlio? O acúlio é uma projeção dessa célula. Tanto é que o acúlio não tem um lugar fixo. Qualquer uma dessas células pode ter essa projeção. Isso é um acúlio, tá? Então, aqui eu tenho uma célula epidérmica, eu posso ter uma projeção dessa célula. Pode ter a célula epidérmica vizinha também pode ter uma projeção. Isso é o acúlio. Espinho é um órgão inteiro que se modifica. Então, é como se todas as, no caso, né, uma folha que tem várias células da folha, é como se toda essa folha se transformasse num espinho. Então, aqui eu vou ter várias células, tá? Então, isso aqui é um espinho.
Espinho é modificação de um órgão, é transformação de um órgão. Espinho. O acúleo é só uma projeção da célula epidérmica. Deu para entender a diferença? Deu. Tá? E em geral, o espinho ou é modificação de folha ou é modificação de estípula, tá? Estípula. Então, ou o espinho vem de uma folha que se transforma num espinho, ou vem de uma estípula que se transforma em um espinho. E aí vai ter aquele padrão, sempre vai estar localizado na mesma região da planta. O acúleo não tem um padrão, tá? Porque é só uma projeção da célula epidérmica. Tudo bem? Algumas famílias de plantas, como por exemplo a família das... Ai, caiu meu fone. A família das figueiras, a família morácea, vai ter estípula protegendo a gema apical. Então, aqui no ápice do ramo eu tenho uma gema apical do caule, e protegendo o ápice desse ramo, eu vou ter uma estípula terminal, que fica parecendo um chapéuzinho no ápice do ramo. Isso não é frequente, é encontrado em algumas famílias de plantas apenas, tá? Família da morácea, aqui uma embaúba, aqui uma figueira. Nessas famílias eu tenho estípulas apicais, porque como eu falei para vocês, normalmente a estípula está aqui, na base. Deixa eu desenhar de novo. E aí, meu amor, tranquilo? Normalmente, a estípula está... Aqui tem o ramo, aqui tem a folha. Normalmente, a estípula está aqui, tá? Lateralmente a folha. Mas aqui tem a gema, né? Então, uma região, a gema apical, onde eu vou ter célulazinhas indiferenciadas, totipotentes, e algumas famílias de plantas vão apresentar uma estípula cobrindo, não é em todas, hein? Algumas famílias só vão ter essa estípula cobrindo essa gema apical, estípula apical. Tá? Outras famílias, como, por exemplo, a família do café, a família rubiácea, vai ter estípula entre os dois pecíolos. Olha lá, aqui tem um pecíolo, aqui outro pecíolo. Entre os dois pecíolos, a gente vai ver isso quando a gente for trabalhar com essa família, tá? Mas tem estípula interpeciolar. Também não é comum isso acontecer. É numa única família de plantas, a família rubiácea. Então, eu bati o olho, vi a estípula localizada nessa região, no ramo, entre os dois pecíolos, e não aqui, uma aqui e uma aqui. Seria uma aqui e uma aqui, uma aqui e uma aqui. Não, ela está entre os dois pecíolos, interpeciolar. Em outras famílias, como a família malpighiácea, a família da acerola, do murici, a estípula vai estar localizada aqui, entre o pecíolo e o ramo, intrapeciolar, tá? Então, são posições de estípulas, exceções, na verdade, posições que não são as mais comuns, mas que vão acabar indicando para a gente a que família aquela planta pertence. Quando eu viro uma planta que tem estípula localizada nessa região, eu já sei que essa planta é da família da acerola, família malpighiácea, tá? Então, quando eu vejo uma planta que tem a estípula localizada nessa região interpeciolar, eu já sei que aquela planta pertence à família do café, a família rubiácea, tá? Então,
Isso aí acaba ajudando a gente a identificar aquela planta que eu coletei. Mas já falei, a gente tem que aprender a olhar, né, a entender esses padrões, tá? As folhas, né, então vão ter as nervuras, que eu falei para vocês, que dentro dessas nervuras, o que tem aqui dentro é tecido vascular, xilema e floema, e esse tecido, então, que vai distribuir a seiva do xilema e a seiva do floema para todas as células dessa planta. E essas nervuras formam diferentes padrões nas plantas. E esses padrões também podem ser utilizados para a gente identificar uma planta, né? A que família pertence àquela planta. Então, o padrão mais comum encontrado na natureza de nervação é esse padrão chamado de peninérvio. Peninérvio. Ou seja, eu tenho uma nervura principal com calibre maior, e dessa nervura principal partem nervuras secundárias. É como se fosse uma pena, né? Então, uma nervura principal, de onde partem nervuras secundárias. Dessas nervuras secundárias acabam partindo nervuras terciárias também e quaternárias. Mas o que importa para a gente é que nesse padrão peninérvio eu tenho uma principal e secundárias partindo dessa nervura primária, dessa nervura principal. É o padrão mais comum, em geral, que a gente até desenha, o que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em padrão de inervação. Outro padrão encontrado na natureza é encontrado nesse tipo de folha aqui, essa folha lobada. Pode ficar aqui, meu amor. Essas folhas lobadas vão ter esse padrão chamado de palmatinérvio, onde de um ponto partem nervuras principais. Percebam que não parte apenas uma nervura principal, parte uma para cada lobo dessa folha. Esse nome palmatinérvio é porque lembra a palma da mão, tá? Então, olha lá, eu tenho esse padrão encontrado em geral nessas folhas que são recortadas, que são lobadas, tá? Isso aqui parte daqui desse ponto partem várias nervuras principais, vai depender do número de lobos, tá? Isso é encontrado, por exemplo, no mamão, na embaúba, plantas que têm folhas lobadas, tá? Outro padrão de inervação encontrado na natureza é esse aqui chamado de curvinérvio. É encontrado numa família de plantas, a família Melastomatácea. Então, eu tenho essa nervura principal e tenho outras nervuras do mesmo calibre aqui na margem dessa folha, mas essas nervuras marginais, elas formam uma curva em direção ao ápice. Tá vendo? Então, eu tenho nervuras marginais formando uma curva em direção ao ápice. Esse padrão é chamado de curvinérvio. Também, se eu coletei uma planta, vi que tem esse padrão de inervação, eu já consigo saber a que família pertence essa planta, a família Melastomatácea, tá? Então, é um dos menos comuns na natureza, esse padrão aqui. E por fim, o padrão paralelinérvio, encontrado na maioria das monocotiledôneas, onde as nervuras são paralelas entre elas. Tudo bem com o padrão de inervação? É só o jeito que as nervuras vão se arranjar na folha, tá? Padrão mais comum, peninérvio, curvinérvio, palmatinérvio é encontrado em situações específicas e paralelinérvio, em geral, encontrado nas monocotiledôneas. A maioria das monocotiledôneas vai apresentar folhas com nervuras paralelas entre elas. Tudo bem? Tudo bem. Algumas folhas também podem se modificar a sua função. Ou seja, na planta podem ter folhas com função fotossintética, como a gente já viu, que é a principal função da folha, mas perto das flores, algumas folhas se modificam. Então, lá onde tem as flores da planta, que em geral é na região mais apical do caule, do ramo, algumas folhas vão se modificar
e muitas vezes exercer a função de atração, auxiliar aquela flor a atrair os polinizadores, tá? Então, aqui são as flores da coroa de Cristo, daquela mesma planta que tem as estípulas transformadas em espinhos. Isso aqui, que a gente acha que é pétala, não é pétala, é folha, folha modificada, folha que se transforma para auxiliar essa flor aqui a atrair os polinizadores. Na verdade, essas flores aqui não apresentam perianto, não apresentam nem sépala, nem pétala. Essas flores são aclamídeas, sem perianto. A gente vai ver isso, tá? Mas então, como essa flor não apresenta perianto, não apresenta nem sépala, nem pétala, a estratégia dessa planta foi transformar algumas das suas folhas em folhas atrativas. Essas folhas que ficam perto da flor e que, em geral, têm a função de atração dos polinizadores, são chamadas de brácteas, tá? Então, muitas vezes a gente olha uma bráctea e a gente acha que aquilo é uma pétala, mas aquilo não é uma pétala. Aquilo é uma folha modificada. Não faz parte da flor, tá? É uma folha. Mesma coisa acontece nessa primavera. Vocês já viram essa planta, primavera ou buganvília? É uma planta trepadeira? Já. Essa planta aqui, isso que a gente vê, que é colorido, que em geral é lilás, alaranjado, rosa, que a gente acha que é pétala, na verdade também não é pétala, é uma folha, uma bráctea, uma folha que se transformou para exercer a função de atração. Percebam que a flor, ela é branquinha, pequenininha, o perianto dessa flor não é muito atrativo. Então, qual foi a estratégia dessa planta? Transformar algumas das suas folhas em folhas atrativas, em brácteas, tá? O nome dessa folha que está pertinho de flor e que tem a função de atração dos polinizadores é bráctea, tá? Outras folhas também se transformam para auxiliar a planta na função nutricional. Então, isso acontece com as plantas carnívoras ou insetívoras. Essas plantas, elas são autótrofas, tá? Elas fazem fotossíntese como outra planta qualquer. Elas produzem sua glicose. Percebam que elas são plantas verdes, ou seja, têm clorofila, são fotossintetizantes, são plantas autótrofas. E por que elas capturam os insetos? Para que elas precisam capturar insetos? Vocês sabem? Para pegar nitrogênio? Isso mesmo, para complementar sua fonte de nutrição, para retirar desse inseto o nitrogênio presente na carapaça desses insetos. Para que as plantas precisam de nitrogênio? Porque em vários aminoácidos, as plantas têm seus aminoácidos próprios, né? Para produzir suas proteínas. Então, em vários aminoácidos vegetais, o nitrogênio é um elemento componente desses aminoácidos, tá? Então, a planta precisa retirar nitrogênio de algum lugar. A planta, em geral, retira o nitrogênio do solo. No solo tem lá ureia, amônia, e as plantas conseguem absorver o nitrogênio do solo, tá? Então, a principal fonte de nitrogênio das plantas vem do solo. O solo que é rico em nitrogênio. Só que essas plantas aqui, insetívoras, em geral, elas vivem em solos pobres em nitrogênio. Elas vivem em solos arenosos, em solos pedregosos. Não é aquele solo com grande quantidade, aquele solo argiloso, aquele solo rico em humus, com grande quantidade de nitrogênio. São solos pobres em nitrogênio. Então, qual foi a estratégia dessas plantas? Modificar suas folhas para que essas folhas fossem capazes de aprisionar os insetos, e aí ela consegue digerir, lançar enzimas digestivas, um ácido clorídrico, por exemplo, que vai digerir a carapaça desse inseto
e desse inseto, a única coisa que ela quer é o nitrogênio, tá? E isso que a gente está vendo, que vai capturar inseto, que está cheio de tricomas adesivos, nada mais é do que folha, uma folha que se modificou para essa função. Isso aqui nada mais é do que folha, a folha que tem essa função de se fechar e aprisionar o inseto no seu interior. Aqui também, as nepentes, outra planta insetívora, isso aqui nada mais é do que uma parte da folha que se modificou. Não é um órgão diferente, não é um órgão novo, é uma folha. Uma folha que se modifica, se transforma nessa urna e tem a função, então, de o inseto vai cair aqui dentro dessa urna, aqui embaixo vão ter enzimas que vão digerir esse inseto e essa planta consegue absorver o nitrogênio da carapaça desses insetos. Tudo bem? Então, algumas folhas podem se modificar ou para a função de atração ou para a função de captura de insetos, por exemplo, no caso das plantas insetívoras. Tudo bem, gente? Sim, sim, professora. Tá. E aí, um dos conceitos que eu falei para vocês no começo da aula, que a gente vai precisar aprender, ficar meio craque nisso, é o conceito de tipo de folha. Então, as 270 mil espécies de angiospermas presentes na natureza podem ter folhas de dois, ou ela não tem folha, existem plantas que não têm folhas, que são áfilas, como as cactáceas. Aí essa função da fotossíntese vai passar para outro órgão. No caso das cactáceas, vai passar para o caule, tá? Então, algumas plantas são áfilas. Áfilas significa sem folha. Mas isso é exceção. A maioria das angiospermas tem folha. Quando ela tem folha, né, que é a maioria, as folhas podem ser de dois tipos. Ou a folha pode ser simples, ou a folha pode ser composta. Então, quando eu coleto uma planta, depois que eu olho o hábito, né, ou seja, se a planta é uma árvore, é uma erva, é um arbusto, é uma planta trepadeira, a outra coisa que eu vou ver deixa eu ver se essa planta tem estípula. Se essa folha tem estípula. Outra coisa que eu preciso observar quando eu coleto uma planta. E depois eu vou olhar o tipo de folha, ou seja, se a folha é simples ou se a folha é composta. Folha simples é aquela que apresenta o limbo ou lâmina foliar inteiro, e folha composta é aquela que apresenta o limbo ou lâmina foliar dividido, né, em folíolos. Já viram esse conceito de folha simples ou composta? Sabem reconhecer? Não? Mas vamos ver agora. Se não viram, vamos ver agora. Tá? Vamos lá. Então, isso significa tipo de folha, se uma folha é simples ou uma folha é composta. Imaginem lá que vocês coletaram um ramo de uma planta, né? Quando a gente coleta um ramo, a gente não coleta a planta inteira, né? A gente coleta um raminho. Deixa eu voltar aqui rapidinho, gente. Então, eu coletei lá um raminho da planta com suas folhinhas. Então, tá lá, coletei um pedaço da planta.
Aí, a primeira coisa que eu vou ver, né? Se é uma árvore, não, isso a gente já viu, o hábito. A segunda coisa que eu vou ver é o tipo de folha. Ou seja, eu tenho 2 tipos na natureza. Então, não é difícil eu saber se é de um tipo ou de outro tipo, né? Deixa eu escrever. Opa, desculpa aí. Ai, meu Deus. Eu ajudei minha filha a fazer um trabalho agora de escola, eu tive que passar Super Bonder. Pensem como é que tá a minha mão de Super Bonder aqui. Eu não estou nem conseguindo usar o mouse. Tipo de folha. Que como a gente viu, pode ser ou simples ou composta. Tá? Então, folha simples é aquela que apresenta o limbo inteiro, folha composta é aquela que apresenta o limbo dividido. Vocês estão vendo o desenho? Sim. Tá. E aí, essa planta aí que vocês coletaram, que eu coletei, que qualquer um coletou, trouxeram para vocês identificarem esse pedaço. Ela tem folha simples ou composta? Simples? E aí, quem dá mais? Simples ou composta? Alguém chuta alguma coisa? Porque é um chute, né? Sim. Simples também. Então, o que eu quero, que agora vocês vão aprender, é não chutar, é saber. Porque, em geral, a gente chutar, eu acho que pelo tamanho parece simples. O que vocês teriam que me responder aqui? Não dá para saber. Por que não dá para saber? Porque antes de eu saber se uma folha é simples ou composta, eu preciso saber onde está a gema axilar. Então, eu falei para vocês que no ápice de todo o ramo, isso acontece no ápice da raiz também, tá? Tanto no ápice de qualquer ramo, quanto no ápice das várias raízes lá, né? Imaginem que aqui eu tenho uma planta com as raizinhas lá, no ápice de todas essas raízes aqui, vai ter uma gema. O que é uma gema? Aqui é a gema apical da raiz e aqui é a gema apical do caule. Isso aqui que eu desenhei são célulazinhas, tá? O que é a gema? Qual é a função da gema? Vocês lembram? Vocês lembram? Seria o crescimento da planta, no caso, se for apical para cima e axial lateral. Isso mesmo. A gema, ela é responsável pelo crescimento indefinido da planta. Uma planta, ela pode crescer a vida inteira dela, diferente da gente, que não tem uma gema no ápice da nossa cabeça, nem no ápice dos nossos braços, das nossas mãos, a planta tem. Com isso, enquanto ela viver, ela pode crescer. Só se alguém vier aqui cortar, né? Que aí é o que acontece com a poda. O jardineiro vai lá e corta essa gema, impedindo que essa planta cresça aqui, tá? Então, a gema é responsável pelo crescimento. Então, ela vai crescendo aqui lateralmente, os ramos vão crescendo, e ela vai crescendo em altura. Como que é composta essa gema, né? Por que a planta consegue, por meio dessa gema, continuar crescendo? Isso aqui são células. Células que têm a capacidade de sofrer mitose o tempo todo. São células totipotentes, ou seja, células indiferenciadas. Qual é a função dessa célula? Ficar sofrendo mitose, como a célula do cordão umbilical, tá? Então, aqui nessa gema, dentro aqui nessa região, a gente chama de gema, mas eu tenho que imaginar que nessa região eu tenho células totipotentes, ou seja, indiferenciadas que ficam sofrendo mitoses o tempo todo. Então, imaginem que o tempo todo essas células aqui estão sofrendo mitose e gerando células filhas que vão sendo adicionadas ao corpo dessa planta. Então, essa planta vai crescendo.
células filhas que são adicionadas aqui. Esse ramo vai crescendo, esse ramo vai crescendo, essa raiz vai crescendo o tempo todo. É como, uma analogia bem barata, como se eu tivesse um conjuntinho de células. Vocês estão me vendo aqui? Tamo? Como se eu tivesse uma gema aqui no ápice da minha cabeça, do meu caule. E aí, o tempo todo, ela está adicionando novas células aqui. Então, eu vou continuar crescendo. Ia ficar com cabeção, né? Mas tudo bem. Ia ficar crescendo na ponta das minhas mãos. Ia ficar crescendo a vida inteira. Imaginem novas células sendo adicionadas aqui o tempo todo. Lá na ponta dos meus pés, eu ia crescer indefinidamente, todas as minhas extremidades. Tudo bem? Então, essa é a função da gema. Aqui eu tenho gema apical. Professora, oi. Dá para comparar com o cabelo e com uma unha, no caso. Isso dá. Só que na unha, isso mesmo, perfeito. Só que a unha é ao contrário, né? A unha fica na base da nossa unha e fica adicionando nova, não é célula, né? Nova queratina para frente. No caso, é como se adicionasse para trás, entendeu? A unha é aqui. É como se fosse ao contrário o crescimento do cabelo, porque o cabelo está crescendo assim. Na planta é como se crescesse assim, ó, de trás para frente. Na unha é como se fosse assim, ó, nesse sentido, não nesse sentido aqui. Tá dando para entender? Certo, obrigada. É porque a unha, deixa eu ver se eu desenho aqui. É porque a unha, a matriz unguicular, né, tá aqui, né? Imaginem que isso aqui é a unha. A matriz está aqui, então o crescimento é assim, né? De dentro para fora, não é esse o crescimento? A unha cresce assim, de baixo para cima, não é? Das plantas é aqui, ó, como se a matriz estivesse aqui, ó. E aí fica nesse sentido. Mas a analogia é a mesma. Tudo bem? Do Certo, cabelo é a obrigada, mesma coisa, professora. tá na base do cabelo, né? Tá? É só para vocês não confundirem o sentido do crescimento, tá? Porque as células ficam lá no ápice. E da unha, como se ficasse aqui, a unha está crescendo assim, nesse sentido, tá? Tudo bem? O que é uma gema? Então, aqui no ápice do caule, de cada raminho desse, eu vou ter gema apical de caule. No ápice de cada raiz, gema apical de raiz, porque está no ápice do caule, está no ápice da raiz. Está na pontinha, ápice é a pontinha. Tudo bem? Com esse conceito? Tudo sim. Do que é gema. Tá, vamos um passo além. Além dessa gema apical, as plantas na axila da folha, ela também apresenta a gema. Também apresenta, então, na axila de cada folha. Então, imagina que isso aqui se fosse uma folha, isso aqui, né? Vamos imaginar que isso aqui é uma folha. Na axila de cada folha, eu vou ter uma gema, ou seja, um conjuntinho de células. Aqui, na axila de cada folha, nessa região que é chamada de axila. É a região entre o pecíolo e o caule. Então, na axila de cada folha, eu vou ter uma geminha lá, tá? Essa gema, tá aqui, em todas elas vai ter. Isso aqui é chamado de gema axilar, que está na axila da folha. Qual é a função? A mesma. Num determinado momento da vida dessa planta, essa gema pode ficar ativa, tá? Existem hormônios que fazem isso. Em fisiologia, vocês vão ver isso também. Existem hormônios que ativam as gemas axilares. Então, a auxina, os hormônios que ativam essa gema. Imaginem que agora eu tenho uma concentração desse hormônio aqui, fazendo essa gema se tornar ativa. Por enquanto, ela está inativa, porque não tem hormônio, mas se a planta começar a produzir um monte de hormônio e os hormônios vierem ativar essa gema, o que vai acontecer? Esse conjuntinho de células vai começar a trabalhar. E quando elas começam a trabalhar, o que elas produzem? Novas células que vão produzir ramos. Por isso que a planta vai se ramificando.
Quando a gema axilar ela se torna ativa, a planta vai se ramificando. Tá? Imagina que essa aqui, vamos poder desenhar outra aqui. Imagina que essa aqui se tornou ativa e formou um novo raminho lá. Por isso que a planta vai formando vários ramos ao longo da vida dela também. Isso vai depender de balanço hormonal. E a poda faz isso. Os jardineiros sabem fazer esse controle. Ah, eu quero ativar essa gema aqui. Eles sabem fazer esse controle para a planta ficar e crescendo, dando a forma, a arquitetura que ele quer na planta. Tudo bem? Tudo sim. Então, na axila de cada... Ó, guardem isso. Na axila de toda folha, eu vou ter uma gema axilar. Na axila de toda folha, eu vou ter uma gema axilar. Então, para eu saber o que é uma folha, primeiro eu tenho que localizar a gema. Porque eu sei que se tiver a gema, a partir daquela gema vai ser uma folha, tá? Então, eu vou desenhar de novo o meu ramo. Então, tá lá. Vou desenhar só um aqui. Ai, gente, pera, tá muito ruim. Às 16 horas e após as 16 com Pegue Leve, sábados e domingos com delivery e Pegue Leve. Vem nos girafas totalmente, todo dia, uma promoção exclusiva para você. Peça pelo iFood, Pix e pelo nosso telefone 3028 6060. Vem nos girafas totalmente. Vou começar de novo aqui, que estava muito ruim. Que agora vocês não vão mais confundir esse conceito e vão saber esse conceito direitinho. Tá, eu tenho lá 2 raminhos, imagina que seja de espécies diferentes. Os ramos são parecidos, mas são de espécies diferentes. E aí, essa planta aqui apresenta folha simples ou composta? Precisa saber onde está a gema. Se tem gema. Perfeito, é essa a pergunta. Primeiro eu vou localizar. Tem gema, sempre vai ter. Sempre na axila da folha tem uma gema, tá? Onde está a gema? Vamos imaginar que eu olhei aqui, eu não vi gema. Gema fica como se fosse uma projeçãozinha na axila da folha, tá? Também eu tenho que treinar nossa visão para isso. Imaginem que eu olhei aqui na axila dessa folha, não vi. Aí eu vou para outra, não vi gema aqui, não vi. Aí eu vi aqui, eu vi uma projeçãozinha. Aqui de novo, eu olhei aqui, não vi gema, olhei aqui, não vi gema, olhei aqui, não vi gema, vi uma projeçãozinha aqui. Então, a partir da gema, tudo que está lá é folha. A partir da gema, tudo que está lá é folha. Tudo bem? Então, isso tudo é uma folha, isso tudo é uma folha.
Essa folha tem o limbo inteiro ou dividido em folíolos? Dividido. Dividido em folíolos. Cada unidade aqui é um folíolo. Então, isso aqui é uma folha composta, tá? Não tem a ver com o tamanho do folíolo, tirem isso da cabeça. Tem folha simples que é a lâmina inteira, pequenininha, e tem folha composta com a lâmina do folíolo grande. Então, não tem a ver com o tamanho, tem a ver com a gema, tá? Então, a partir da gema axilar, tudo é folha. Então, isso aqui é uma folha com limbo dividido. Então, isso aqui é uma folha composta. Imagina aqui um outro ramo. Lógico que eu vou fazer agora outra coisa, né? Mas, de novo, eu peguei esse ramo. Deixa eu ver, a folha simples ou composta? Deixa eu ver onde está a gema. Aí eu olho, vejo que tem uma geminha aqui, uma projeçãozinha aqui. Vejo que tem outra geminha aqui. Vejo que tem outra geminha aqui. Outra aqui. Outra aqui. A partir da gema, isso é folha. A partir da gema, isso é folha. A partir da gema, isso é uma folha, tá? Então, cada unidade dessa é uma folha. Tem o limbo inteiro ou dividido? Inteiro. Então, é uma folha simples. Tudo bem? Tranquilo. Tranquilo? Então, agora vocês já sabem. Primeira coisa para eu saber se uma folha é simples ou não é, eu acho, não é eu no achômetro, deixa eu ver onde está a gema, tá? Mesma coisa aqui nessa figura. Essa figura aqui. Aqui tem uma folha, eu já estou dizendo que é simples, mas não daria para saber. O que eu teria que ver? Aqui, né? Imagina que essa folha está presa lá num ramo. E aí eu vejo que aqui tem uma geminha. Uma gema axilar. Então, eu sei que isso tudo é uma folha. Uma folha com limbo inteiro. Então, uma folha simples. Imagina que eu peguei isso aqui e estava preso num ramo. Daria para eu saber se cada unidade dessa é uma folha? Ou se isso tudo é uma folha? Não. Se tivesse uma geminha aqui, eu vi se tem uma geminha aqui, eu vi se tem uma geminha aqui, eu vi se tem uma geminha aqui, isso tudo seria uma folha. Então, seria uma folha com limbo inteiro, folha simples. Mas, se eu coletei esse ramo, vi que na verdade, a gema está aqui. Tem uma geminha aqui entre o ramo. Imagina que isso aqui está de cabeça, está de lado, né? Está deitado. Mas se ela estivesse de pé, entre o ramo e o pecíolo, eu tenho uma gema. Então, isso tudo aqui... Opa! Isso tudo aqui é uma folha. Uma folha com limbo dividido. Então, uma folha composta. Tudo bem, gente? Sim, sim. Sim? Agora, de novo, não pensem que a gema vai estar lá com sinal, uma placa de pare para vocês. Não tá. É outra, em geral, é uma projeçãozinha que eu olho numa folha e falo, estou desconfiada que isso aqui é uma gema. A outra também, vejo a mesma coisa. Eu tenho que olhar em várias folhas para poder ver direitinho, tá? A gema é uma projeçãozinha na axila da folha. Não fica piscando para vocês, não. Aqui é uma folha de pau-brasil. Isso aqui é uma folha composta. Eu estou dizendo para vocês. Tem o limbo completamente dividido duas vezes, inclusive, né? Uma divisão aqui e outra divisão aqui. É como se esse folíolo se dividisse novamente, tá? Uma folha composta. Essa aí, uma folha com limbo ou lâmina foliar inteira. Então, uma folha simples. Tudo bem? Aqui, eu estou dizendo para vocês, aqui, se o ramo tivesse aqui, a gema estaria aqui.
Então, isso aqui, uma folha com limbo dividido, uma folha composta, tá? Mas se tivesse na axila de cada uma aqui uma gema, isso aqui seria uma folha e não um folíolo, tá? Olha lá, estão vendo aqui essa estruturinha na axila da folha? Sim. Isso que é a gema axilar, tá? Essa aqui até que tá grande, tem umas que são só um conezinho, assim, uma coisa bem pequenininha. Algumas são bem evidentes, como essa daqui, olha lá, que gema bem grandona, tá? Na família Malpighiaceae, que eu falei para vocês, que tem a estípula intrapeciolar, a estípula fica em cima dessa gema, cobre a gema, tá? Então, eu preciso até tirar a estípula para ver se a gema tá ali. E essa planta aqui apresenta, olha lá, o limbo dividido em 2 folíolos. Então, isso aqui é uma folha composta, tá? Aqui, olha lá, aqui o ramo, olha, o autor representou a gema aqui, essa projeçãozinha. Então, essa folha, a partir da gema, tudo aqui que eu tô vendo é folha. Essa folha apresenta o limbo dividido, então, uma folha composta, aqui na vida real, tá? Estaria presa ao ramo, essa folha, e isso tudo é uma folha composta. Aqui, de novo, o autor desenhou a gema aqui, então, tudo a partir da gema é folha, uma folha composta. Deu para entender o conceito de simples e composto? Folha simples ou folha composta? Sim, professora. Tá, então essa é a primeira coisa que a gente vai olhar numa planta. E é isso que isso é uma das coisas que eu quero quando vocês forem gravar o vídeo. Eu quero que vocês escolham 3 plantas, aí andem perto da casa de vocês, escolham 3 plantas, coletem lá 3 plantas, e aí vocês vão analisar se tem folha simples ou composta, e vão gravar um videozinho para mim. Eu vou depois explicar direitinho, mas esse é um dos conceitos que eu quero que vocês falem no vídeo, tá? Dessas 3 plantas que vocês coletaram. Então, vocês vão coletar, deixa eu ver onde está a gema, e vão analisar se a folha é simples ou composta. Outros tipos de folha composta, esse aqui é mais raro na natureza, é encontrado no gênero Bauhinia, ou pata de vaca. O nome popular desse gênero é pata de vaca. É o gênero Bauhinia. Já viram plantas com esse tipo de folha? Parece uma patinha de vaca? Sim. Tá? Isso aqui, apesar de parecer simples, é uma folha composta, tá? São 2 folíolos que se uniram ao longo da evolução desse grupo, esses 2 folíolos se uniram. Então, é uma folha composta geminada. Geminada que vem de gêmeos. É como se 2 folíolos gêmeos tivessem se unido. Mas facilmente a gente consegue destacar esses 2 folíolos, tá? Então, se um dia vocês forem correr uma chave com essa planta, vocês têm que considerar como folha composta. Às vezes, na chave está lá, composta geminada, aí você já sabe que é, sim, composta geminada, tá? Mas se eu for classificar isso entre simples e composta, isso aqui é uma folha composta, tá? Porque a gente sabe que a origem... Essa planta aqui pertence a uma família onde todas as espécies apresentam folha composta. Por isso que a gente imagina que isso aqui, ao longo do tempo, que os ancestrais desse gênero tinham 2 folíolos que se uniram ao longo do tempo, tá? Outro tipo de folha composta é esse aqui, que é chamado de composta digitada. Digitada de novo, porque lembra os dígitos da nossa mão. Percebam que numa folha composta tradicional, eu tenho essa raque aqui, ó. Esse eixo central da folha composta, estão vendo? Que é chamado de raque. Em geral, ele é alongado, assim, tá vendo? Uma raque alongada. Nas folhas compostas digitadas, eu não tenho uma raque alongada e os folíolos vão partir dessa raque. Os folíolos, nesse tipo de folha aqui, eles partem de um ponto em comum. Estão vendo aqui? Então, tenho lá um ponto comum e os folíolos estão partindo desse ponto comum. Isso aqui é chamado de folha composta digitada. Tudo bem?
São tipos, outros tipos de folha composta, mais raros na natureza, mas que existem, tá? Outro conceito que a gente precisa saber de folha, então esses são os dois básicos que a gente precisa saber para começar a identificar uma planta. Tipo de folha e filotaxia. O que é a filotaxia? É o jeito que as folhas se arranjam no caule. Isso é a filotaxia. Existem 3 tipos de filotaxia também, 3 tipos básicos na natureza. Então, filotaxia é o nome dado, é o termo dado ao arranjo das folhas no caule. E 3 tipos básicos. Tá dando para vocês enxergarem? Tá sim, professora. Tá. Então, eu tenho a região onde sai a folha num caule, essa regiãozinha aqui, onde está saindo uma folha, essa região é chamada de nó. Tá? Então, aqui tem um nó, aqui outro nó, e entre essa região sem folha de um ramo, é chamado de entrenó, tá? Deixa eu desenhar as outras nervuras aqui, né? Entrenó. Então, nó é a região onde está saindo a folha, e entrenó é a região do caule onde não tem folha, tá? E o jeito que essas folhas vão se arranjar nesse caule, que é, então, chamado de filotaxia. Tudo bem, meu amor? Então, existem 3 tipos. Eu posso ter espécies de plantas, esse é o padrão mais comum encontrado na natureza, onde sai uma folha por nó. Então, tem um nó aqui, sai uma folha, outro nó aqui, sai outra folha, outro nó aqui, sai outra folha. Tá? Então, tá saindo uma folha por região, uma folha por nó. Esse padrão, que é o mais comum na natureza, é chamado de filotaxia alterna, tá? Eu vou ter também o segundo padrão, que é um pouco menos comum que esse, onde saem 2 folhas por nó. Então, eu tenho a região do nó, dessa região, estão saindo 2 folhas. Tudo bem? 2 folhas por nó. Essa filotaxia é chamada de oposta. E a terceira é uma variação da oposta. Ao invés de saírem 2 folhas por nó, saem 3 ou mais folhas por nó. Mais raro na natureza, mas existe. A família da peroba, a família Apocynaceae, acontece isso. 3 ou mais folhas por nó. Isso aqui, essa filotaxia é chamada de verticilada. Fica um grupinho de folhas aqui em cada nó. Ao invés de sair 1 ou 2, sai 3, 4, em geral 3 ou 4 folhas por nó. Tudo bem? Tranquilo, né, esse conceito? Tudo bem, gente? Sim, tudo. Tá. Agora, uma coisa que eu preciso falar para vocês. Filotaxia, a gente olha em folha, não em folíolo, tá? O que eu quero dizer com isso? Imaginem que eu tenho lá um ramo, e aí eu tenho uma folha aqui, uma folha aqui.
isso aqui tudo é uma folha, tá? A gema está nessa regiãozinha aqui, ó. Então, isso aqui é uma folha composta. Qual é a filotaxia dessa planta, dessa espécie de planta, das folhas dessa espécie de planta? Folha composta. Não. Composta é tipo de folha. Filotaxia. Alterna. Alterna. Isso mesmo. Alterna. Quantas folhas estão saindo por nó? Uma folha saindo aqui e uma folha saindo aqui, independente se a folha é simples ou composta. É uma folha que está saindo aqui e uma folha que está saindo aqui. Tudo bem? A filotaxia da folha é alterna. Você podia falar assim, e os folíolos? Eu posso usar esse conceito para folíolo? Posso. Vai chegar a um nível, quando você vai identificar gênero, por exemplo, que vai falar assim, tem folha composta, mas qual é a filotaxia dos folíolos? Os folíolos são opostos, mas as folhas são alternas. Tudo bem? A primeira coisa que eu vou ver é a filotaxia da folha, não do folíolo. Não vão me bater o olho aqui e falar que a filotaxia é oposta. A filotaxia do folíolo é oposta. Tudo bem? Folha alterna. Vou botar aqui, ó, folha alterna. Folíolos opostos. Pode ter planta com folha alterna e folíolo alterno? Pode, tá? Pode ter folha com filotaxia oposta, folíolo alterno? Pode. Toda essa variação vai ter. A gente tem 270 mil espécies de plantas para brincar com a variação, tá? Com a análise combinatória. Tem de tudo, tá? Tem folha com filotaxia oposta e folíolos alternos, filotaxia oposta e folíolos opostos, e alterno com oposto, oposto com alterno, tudo bem? Mas quando a pessoa pergunta qual é a filotaxia, ela está falando da folha. Aí depois que ela vai falar, mas e os folíolos? Qual é a filotaxia dos folíolos? Aí sim, é o segundo passo, tá? Cuidado com isso, vocês já não irem primeiro falando a filotaxia do folíolo. Tudo bem, gente? Tudo sim, professor. Tudo. Então, vamos lá. Olha aqui, essa planta tem a gema bem evidente, tem as estípulas, vocês estão vendo aqui, ó, as estípulas na base da folha aqui, essas estípulas bem laterais. Estípula, quando é assim lateral, não tem nome, tá? É estípula, não tem nome. Aqui a região da gema, olha lá, gema, cada folha tem uma gema. Qual é a filotaxia dessa folha, dessas folhas? Alterna? Alterna, né? Tá saindo uma, por mais que o entrenó seja bem curtinho, tá vendo? Tá saindo uma folha por nó. E essa aqui, bem fácil, né? Eu tô dizendo que cada unidade dessa é uma folha, tá? Eu já tô deixando claro para vocês. Cada um desses é uma folha. Qual é a filotaxia? Oposta? Oposta, muito bem. E essa? Verticulada. À noite a menina falou a mesma coisa, verticulada, verticilada, tá? Anotei errado, professora. Que bom, a senhora corrigiu. A menina da noite também falou verticulada, verticilada, tá? Verticilo. Lembrem que as folhas e as partes das flores são chamadas de verticilos. Por isso que aqui, ó, tudo no mesmo, saindo de um mesmo ponto, mesmo verticilo, verticilada. Tudo bem, eu não vou dar morfologia foliar hoje, não. Vou falar do trabalho para vocês agora. Tem alguma coisa no chat? Eu nem olhei mais.
E aí, gente, tudo bem? Tudo sim, professora. Eu vou parar aqui a gravação para poder explicar o trabalho.